TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem na nossa TV Câmara, canal 10 da Cabo, ao vivo. Hoje vamos entrevistar Renata Alves Maia, que é a defensora pública do estado do Rio Grande do Norte. E contando também com a participação da minha colega aqui da TV Câmara, Larissa de Souza. Boa noite, doutora. Boa noite. Um prazer. Boa noite, Larissa. Boa noite, Pinheiro. Prazer estar aqui mais uma vez. Inicialmente eu perguntaria logo à senhora o que é a Defensoria Pública e quais as atribuições da Defensoria. A Defensoria Pública ela está prevista na Constituição de 88, no artigo 134. Ela tem a função de prestar assistência judiciária integral e gratuita às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. E os defensores atuam tanto na parte judicial, quando necessita de um advogado para se defender ou para entrar com ação na justiça, como também na parte extrajudicial, na mediação de conflitos, fazendo acordos e até na orientação, quando às vezes as pessoas têm algumas dúvidas acerca de seus direitos, e a Defensoria também atua nessa parte. Qualquer pessoa pode procurar a Defensoria? Todas as pessoas que se incluam no perfil de hipossuficiente, que a gente chama, né? que a lei determina. Cada estado regulamenta a sua Defensoria Pública Estadual. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a lei que regulamenta a Defensoria, que é de 2003, ela determinou que as pessoas, para serem atendidas para a Defensoria, têm que se incluir no perfil de renda até 2 salários mínimos. Então, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, elas se incluem nesse perfil. Mas, claro que tudo isso ele é flexibilizado, assim, quando as pessoas procuram, tem uma triagem, a gente também avalia as despesas, porque às vezes, apesar da pessoa ganhar um pouco mais que 2 salários, mas tem tantas despesas básicas que comprometem o orçamento. Gasta mais do que ganha. Exatamente. Igual o Brasil, né? Isso também é avaliado para averiguar o perfil, se preenche. A primeira coisa que é feita no atendimento é averiguar se pode ou não ser atendido pela Defensoria. Doutora Renata, e para dar um atendimento de maior qualidade na Defensoria Pública, né, as pessoas que precisam desse serviço, a Defensoria ela tem procurado se especializar cada vez mais nesses atendimentos? Existem núcleos hoje especializados? Nós possuímos vários núcleos, tanto aqui na capital, como em algumas cidades do interior onde nós já atendemos, e cada vez mais a gente tem a necessidade de especializar, de ter um defensor que atue na área do consumidor, o defensor que atue na área criminal. Na área criminal, o defensor que atua na defesa, o defensor que atua na execução, que é aquele que vai aos presídios, que participa dos mutirões carcerários, os defensores de família, né, dos processos de família, o defensor da saúde, dos processos de saúde, das vítimas de violência doméstica, do núcleo da mulher. Então, a gente tem vários núcleos especializados. Certo. E esse atendimento, a cada ano que passa, dentro da Defensoria Pública, ele tem aumentado? As pessoas têm se conscientizado mais que tipo de serviço, que órgão é esse? O atendimento da gente vem como se fosse num gráfico crescente. Né? A cada ano, o atendimento da Defensoria aumenta e é também assim divulgado, tanto dos mutirões que nós participamos, como também o próprio boca a boca, as pessoas que vão aí informar os vizinhos que tem aquele atendimento que é oferecido gratuitamente, que é de qualidade e buscam, e nosso atendimento só cresce, assim, realmente a gente não abarca mais porque não... Quais os problemas assim mais recorrentes? O nosso atendimento maior, assim, dividindo entre civil e criminal, de uma forma geral, nosso atendimento maior é na área civil, na parte de família, saúde, ações possessórias, questão de uso capião, reintegração de posse. Nós atuamos também bastante na parte da execução penal e nos processos criminais. Assim, mas assim, o foco maior são as ações de família. O número de defensores hoje
suficiente para atender a quantidade de pessoas, esse gráfico crescente, como a senhora falou, né? A quantidade de pessoas que procuram? Na verdade, a nossa defensoria ela é a menor do Brasil em quantitativo de defensores. Nós possuímos hoje 38 defensores públicos e com a posse dos novos defensores, quarta-feira, vai ser acrescido mais 17, mas ainda é muito pouco. Porque, assim, comparado com estados vizinhos, o Ceará tem mais de 300 defensores, a Paraíba também tem próximo dos 300, e nós só temos atualmente, né, hoje, 38, e de acordo com a Lei Complementar Federal, que determina a Lei Complementar Federal e a Constituição, eles têm a previsão de que nós temos que criar as defensorias de acordo com 2 critérios: adensamento populacional e índice de exclusão social, porque é onde está o nosso público-alvo. E, de acordo com o estudo do Ministério da Justiça, teria que haver a quantidade mínima, um defensor para cada 10 mil habitantes. E aqui a gente está bem aquém. Geralmente as repartições públicas são tidas como que não atendem bem as pessoas, não é? Que são geralmente funcionários acomodados, não é? São efetivos e não atendem bem a população. Na defensoria pública, cidadão ou a cidadã chegando lá, é bem atendido realmente? Infelizmente o servidor público a gente ainda tem muito assim aquele estigma, né, da questão do atendimento e tudo, mas hoje a gente prima muito pelo atendimento e pela qualidade do serviço, né, porque também não adianta, por mais que a gente tenha o atendimento, não tem um atendimento de qualidade. Então, assim, os nossos atendimentos, eles são agendados justamente para evitar que as pessoas passem horas na fila, né? A gente agenda, já no primeiro contato que as pessoas vão, já recebe toda a listagem de documentos que vão precisar, para já vir com a documentação completa e não ter o trabalho de ficar indo e vindo, faltou esse documento, faltou esse. A burocracia é a mínima possível. Na a verdade, burocracia também está presente em tudo, né? Porque infelizmente, para a gente entrar com as ações, às vezes as pessoas não entendem, precisa de tudo isso para entrar com a ação judicial, mas precisa, e assim, quanto mais a gente puder complementar toda a documentação, vai evitar que lá na frente o processo pare várias vezes para as pessoas apresentarem esses documentos. Então, quando a gente faz uma ação bem fundamentada, com todos os documentos necessários, o processo ele vai ser muito mais rápido. É um perfil, então, hoje que a Defensoria desempenha, pelo menos tenta desempenhar, como a senhora colocou, de um perfil mais humanizado, né? Já que também o perfil das pessoas que procuram o serviço são pessoas que realmente são carentes, não só na área econômica, né? Mas de uma forma geral, não é isso? A gente recebe pessoas muito carentes, às vezes, de informação, de não saber onde de ter acesso a tal documento, às vezes não sabe que algum documento é gratuito. Às vezes são só orientações básicas mesmo, entendeu? E assim, a gente tem toda essa equipe multidisciplinar de assistente social, do psicólogo, que faz esse acolhimento, que faz esse primeiro atendimento. Então não são só defensores, né? Que estão nessa linha de frente. A linha de frente mesmo é o serviço social. As assistentes sociais, é o primeiro atendimento no serviço social, porque ela faz essa triagem, mas também a orientação toda supervisionada com o defensor, todo o atendimento, assim, todo dia no primeiro atendimento tem um defensor responsável para orientar. Se a pessoa quiser falar com o defensor, ele atende pessoalmente. Eu não sei se realmente a população conhece a defensoria, né? Eu não sei se já foi feito, por exemplo, foi feita alguma campanha de esclarecimento da população, de conscientização de que existe realmente esse órgão que atende a população. A defensoria é muito nova, né? Em todo, assim, no país e aqui no Rio Grande do Norte mais ainda, né? Eu sou do primeiro concurso, nós assumimos em 2008. E como nós assumimos com um quantitativo muito pequeno, de fato não tem como, assim, o que a gente já faz, eu acho que já é um trabalho hercúleo, né, de muita dedicação, porque
Com 38 defensores, nós fizemos 70 mil atendimentos no ano de 2015. Então, são muitos atendimentos. São muitos atendimentos. E considerando que sempre tem algum defensor de férias ou afastado de licença, eu mesmo não estou, assim, o defensor público geral, o corregedor, o subdefensor, ele fica afastado de suas funções para atuar só na parte administrativa. Então, esses 70 mil atendimentos correspondem aos atendimentos de, provavelmente, por mês de 30, 32 defensores. Onde é que a Defensoria efetivamente está presente aqui no Estado, além daqui de Natal? Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz, Ceará Mirim, Açu, Pau dos Ferros. Mas, assim, Caicó, Pau dos Ferros, nós já atuamos através do defensor substituto. Um colega daqui de Natal vai uma vez por mês, porque já não tem um quantitativo suficiente. Parnamirim também. Nós a demanda desse povo, por exemplo, esse universo de 70 mil pessoas, todo mundo sai atendido e não é, satisfeito com os resultados? Esse foi o atendimento como um todo, né? Em todas as áreas. Todo mundo sai atendido, satisfeito. Assim, quando é para propor ação, nós propomos e acompanhamos, porque às vezes a pessoa acha que vai só dar entrada na ação. Mas tem o defensor para... Mas aí depende da ação, mas né? Aí tem o defensor para entrar com a ação, para ir para a audiência, para acompanhar o processo. Se precisar recorrer, recorre para o Tribunal de Justiça, para os tribunais superiores. Todo o acompanhamento é feito pelo defensor. E como é que é essa relação com o Poder Judiciário, né? Assim, até porque quando se pensa num atendimento gratuito, num advogado gratuito, né, do Estado, as pessoas podem achar que, tipo, não existe esse acompanhamento tão mais eficaz quanto um advogado que é pago mesmo. Mas como é que então, essa relação da Defensoria com o Judiciário para que esses processos sejam encaminhados, enfim, da forma mais célere possível, porque a gente sabe que justiça, de uma forma geral, não é tão célere assim. Não, com relação à questão do judiciário, assim, a gente tem no judiciário, assim, uma boa parceria, assim, na medida do possível, até existe, às vezes, uma certa compreensão e tudo. A gente sabe que estamos em lados diferentes, né, e que o juiz também tem uma série de processos, mas, assim, na defensoria a gente não tem prioridade, assim, de alguém ser priorizado, né? Então, assim, os processos a gente acompanha, dividido o início da ação com o acompanhamento, já é outra turma, assim, outro núcleo que faz o acompanhamento. Nós temos também estagiários que auxiliam, entendeu? E, assim, como a intimação do defensor é pessoal, então todos os processos, hoje a maioria dos processos já são virtuais. Então, nós cumprimos esses prazos e somos fiscalizados por nossa corregedoria. Então, a gente não pode perder um prazo, porque senão o próprio defensor vai ser prejudicado no seu cargo. Então, assim, esse problema ele não existe. Quando existe alguma demora mesmo processual, às vezes é em virtude de alguma tentativa de intimar uma parte que não consegue, ou falta algum documento. Mas, assim, de parte da defensoria, tudo que está ao nosso alcance é feito. Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, né? Eu queria pedir permissão aqui à doutora e à Larissa para a gente fazer um pequeno intervalo. Voltaremos em seguida. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você!
Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite, com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá. Voltamos com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje a doutora Renata Alves Maia, defensora pública geral do Estado. E Larice tem uma primeira pergunta aí no segundo bloco. Exatamente, Pedro. Eu acho que está todo mundo curioso em saber e preocupado também, de certa forma, com a situação financeira da Defensoria Pública para 2017. Mas, doutora Renata, eu gostaria que a senhora explicasse qual a representatividade da Defensoria em termos de orçamento hoje para o Estado. Hoje, o orçamento da Defensoria ele compromete menos de 0,4% do orçamento do Estado. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste, ela é a última defensoria, ou seja, o estado que menos investe em defensoria é o Rio Grande do Norte, dentro do Nordeste, na nossa região. Foi feito um estudo, assim, esses dados estão no estudo, que foi feito por todos os secretários de planejamento do Brasil, e nós somos a defensoria que menos impacta no orçamento do estado. Então, somos a menor defensoria do Nordeste e estamos também na lanterna das defensorias do Brasil. Existe algum comparativo, foi feito algum comparativo já com relação às outras defensorias do país? Sim. Com o Rio Grande do Norte? A senhora disse, inclusive, que daqui é uma defensoria que tem pouca gente, que tem pequenos recursos. Esse estudo da CONSEPLAN, que é do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, ele estuda todo o orçamento, né? O que é que impacta todos os poderes e órgãos autônomos. A Defensoria ela entra como órgão autônomo, que foi conferida a autonomia pela Defensoria. E, assim, a maior parte das defensorias, elas do Brasil, elas importam em mais de 1% do orçamento. E, no caso do Rio Grande do Norte, nós comprometemos 0,36 alguma coisa, menos que 0,4% do orçamento. Então, assim, é o estado assim, que a Defensoria compromete menos do orçamento. E, mesmo assim, ainda está se falando em redução, é isso? Como é que a senhora vê essa? Essa redução, assim, para nós foi uma notícia muito dura. Assim, a Defensoria compreende a situação que o país está passando, que o Estado está passando, mas, infelizmente, tem que se levar em contraponto que a Defensoria é uma instituição nova, é uma instituição que está em crescimento, é uma instituição que atende a população carente, ou seja, cuidar da Defensoria, investir em Defensoria, investir em política pública, social. E, assim, por mais que a gente compreenda a necessidade de se conter gastos, nós estamos fazendo a tarefa de casa, assim, o orçamento esse ano, ele vem sendo contingenciado bimestralmente, nós atendemos as solicitações do planejamento, nós contingenciamos, mas, infelizmente, a gente, assim, até pede como um apelo que os demais poderes, que o Poder Legislativo, a quem incumbe, né, a votação da lei orçamentária anual, tem uma sensibilidade diferenciada para a Defensoria. É como a gente disse que devemos tratar desigualmente os desiguais. Certo. Doutora, e para que as pessoas, na verdade, tenham uma noção desse orçamento de 0,04, né? 0,4, que a senhora falou do orçamento do Estado. Mas em termos de números mesmo, quanto, por exemplo, para esse ano, né? Qual é o valor do orçamento que está sendo executado e de quanto pode ser esse corte para o próximo ano? O orçamento que nós estamos executando agora, em 2016, ele é de 36 milhões. E o orçamento que foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ele foi de 29 milhões. Então, nós temos um corte aí de 7 milhões. Só que, até agosto, a Defensoria já executou 28 milhões. Ou seja, o orçamento que está sendo enviado, nós só vamos ter condições de executar até a metade do próximo ano. A não ser que se faça cortes. E esses cortes vão atingir a população. Que é exatamente isso. Em que é que pode implicar?
Aí provavelmente nós vamos ter que avaliar, assim, como o orçamento ele ainda não foi votado, né, não está definido. Então, assim, a perspectiva que se tem é de que o Poder Legislativo tem essa sensibilidade, mas caso não haja possibilidade e se mantém esse valor, aí infelizmente, assim, a gente vê a possibilidade de fechar alguns núcleos. Porque não é só o defensor, tem toda a estrutura por trás, né, para funcionar. A Defensoria Pública, ela é organizada através de sindicatos, associação ou não? Nós temos a Associação dos Defensores Públicos, existe a Associação Nacional, existe a Associação Local, né, do Estado do Rio Grande do Norte, de defensores. Tem um colega nosso, ele é presidente da associação, e nós temos esse ente de representação. Quantos estados no Brasil contam com... Atualmente todos já têm a defensoria implantada já. Mas coisa nova, né? Alguns já são bem mais antigos, como a Defensoria do Rio de Janeiro, que já tem 30 anos, a da Bahia tem 20 anos, porque alguns estados já tinham a Defensoria antes da Constituição Federal. E com a Constituição de 88 é que a Defensoria... Homologou, né? Chancelou. Ela foi criada constitucionalmente. Certo. Doutora, e falando da redução, né, do orçamento, depois de amanhã, a Defensoria, como a senhora falou, né, no primeiro bloco, vai ganhar mais 17 defensores. Esse orçamento reduzido conta com a chegada desse reforço, né? Não, porque quando nós realizamos o concurso, que o concurso foi feito através de uma decisão judicial, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público, foi determinado através de uma decisão judicial que fosse realizado o concurso e que houvesse a previsão orçamentária para possibilitar as nomeações, porque não adiantava ter os concursados aprovados e não ter orçamento. E houve essa determinação. E foi realizado o concurso, mas o concurso de defensor, ele é composto por 4 etapas. É um concurso de provas e títulos, ele tem prova objetiva, prova subjetiva, prova oral e prova de títulos. Então, ele só veio a concluir agora em agosto, setembro foi homologado. Só que o orçamento que foi enviado, a proposta, levou em consideração a folha de pessoal de junho, e esses defensores não tinham sido nomeados. Mas veio a decisão judicial que foi confirmada por uma sentença, e caso não houvesse a nomeação de minha parte, dos defensores, teria aplicação, a possibilidade de aplicação de multa diária. Então, assim, para o orçamento atual, existe a possibilidade de nomeação, porque o ano passado já foi contemplado no orçamento desse ano a nomeação desses 17 defensores, e que não foi considerado porque não estava na folha de junho. Entendi. Eu queria que... Pode falar, Larissa. Na verdade, eu ia perguntar assim para a senhora está à frente da Defensoria, né, há pouco mais de um ano ou há um ano, me corrija, né, nessa questão de datas, se eu estiver errada. Está sendo um grande desafio para a senhora sabia o que iria encontrar? Eu assumi em janeiro, dia 11 de janeiro desse ano, o mandato são de 2 anos. Realmente é bem desafiador, porque assim, a Defensoria, nós temos uma estrutura bem pequena, nós não temos quadro de servidores próprios, porque quando a Defensoria foi criada só criou os cargos de defensores públicos. Os nossos servidores, eles são cedidos do Estado, né, custeados pelo orçamento da Defensoria, mas cedidos do Estado e alguns outros municípios e alguns outros órgãos. Então nós temos um quadro administrativo muito pequeno, sim, mas muito esforçado, que se dedica bastante, e realmente é desafiador, porque você gerir com pouco recurso humano e com pouco recurso financeiro. Quarta-feira, a posse dos novos defensores, não é? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa posse, onde é que vai ser, e a distribuição desse pessoal, como é que vai ser, né? Os novos defensores serão empossados dia 26, às 17 horas, na sede da Escola da Magistratura, da Esmarne, e no dia 27 já efetivamente começam a atuar, mas os primeiros 2 meses, novembro e dezembro, eles vão passar um curso de formação. Aqui na capital? Vão ter alguma parte em aulas, outra parte em atuação mesmo, no dia a dia, para ver como é a questão prática de atuação, para depois ser definida as lotações. Como é que os critérios para distribuição do pessoal no interior?
é pela ordem de classificação que eles, de acordo com a ordem de classificação, aí eles escolhem o local que vai ficar. Existem já as vagas previstas, né, que essa divisão é feita pelo Conselho Superior da Defensoria e a partir dessa divisão são ofertados os locais e eles escolhem de acordo com a ordem de classificação. O pessoal deve estar ansioso, né, do interior para receber esses defensores, né, porque vai facilitar a vida de muita gente, né? Mas assim... a princípio, a gente não tem plano de aumentar núcleos, porque como já tem alguns núcleos deficitários, a princípio nós vamos manter os núcleos já existentes, tentar melhorar o atendimento. Quantos são? Quantos núcleos no interior? São 9. E esse pessoal vai ser distribuído nesses 9? Nesses 9 núcleos. Aí com a possibilidade, assim, se houvesse a possibilidade de nomear, porque nós temos 102 cargos na carreira, então... poderíamos nomear até 64, à medida que eles fossem sendo promovidos, mas também tendo que ter orçamento suficiente. Aí haveria a possibilidade de criação de novos núcleos. Entendi. Tá. Para onde esse pessoal vai, os defensores? Existe já o pessoal de apoio à disposição, tudo direitinho já existe, porque, como eu falei, a gente não... Cada núcleo é um defensor público, é isso? Como é que funciona? Não, aqui em Natal tem mais, porque a demanda é bem maior. Em Mossoró hoje nós temos 4 defensores. Em Parnamirim existem 4. Ceará-Mirim são 2. Do município, né? Importância. Da quantidade da população. São núcleos regionais, né? Núcleos regionais. Entendi. O ideal, assim, existe uma emenda constitucional que foi aprovada há 2 anos. E houve a determinação de que no prazo de até 8 anos, todas as comarcas tivessem defensor. Mas, assim, aqui em Natal, assim, no Rio Grande do Norte, atualmente, a gente não tem condição nem de dar uma perspectiva mais plausível de quando e como a gente vai cumprir a determinação constitucional, porque tem que haver investimento, né? Voltando a essa história do orçamento aí, que está sendo uma preocupação recorrente para vocês. Vocês pretendem falar com o governador, uma audiência com o governador para tentar explicar a situação? Assim, a gente participa mensalmente das reuniões da Secretaria de Planejamento e tudo. A gente tentou dialogar bastante com o secretário, com o Gustavo e tudo. A gente entende demais a situação. Mas a gente pretende, sim, conversar com o governador e com a Assembleia também. A situação é muito difícil porque não está tendo dinheiro nem para pagar o funcionalismo. Você imagina para criar novas despesas, né? A PEC 241, que está sendo tão falada aí, vem prevendo também, além da parte que o pessoal está colocando como negativa de saúde e educação, vem prevendo que os recursos dos poderes, né, o Legislativo, no caso, Câmara Federal, o Senado, o Poder Judiciário, na sobra, vamos assim dizer, dos duodécimos, né, dos recursos desses poderes, quando faltar para um, o que estiver sobrando, redistribui isso para outros. Isso se replicar nos estados, a senhora acha que vai ser bom? Sobrar dinheiro se sobrar de alguém para a defensoria, vai ser muito bom. Bom, todo o dinheiro é bem-vindo. Estamos chegando ao final do nosso programa Pensando Bem. Eu queria agradecer a presença da doutora Renata aqui conosco e da jornalista Larissa de Souza. Dizer que voltaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado e até lá. Obrigada. TV Câmara, a TV do povo de Natal.